nossa fé ela vai estar perfeita, não é nossa vida, não é nossos pensamentos, não é nossas dores, mas é a gente saber que quando a gente realmente trilha o caminho do propósito, o caminho que Deus escolheu para nós, a gente sabe que o fim de todas as coisas são bons. E o interessante de toda a Bíblia é que é assim, Deus, Jesus prometeu estar conosco todos os dias, né, até a consumação dos séculos. É uma promessa que o Senhor nos fez. Eis que estareis convosco todos os dias. E a gente vê aqui no Antigo Testamento, parece que se intensifica mais na hora da adversidade, quando passarem pelas águas, né? Elas não te submergirão. É verdade. Então, na hora do desafio, eu entendo, quando passarem pelo fogo, a chama não arderá em ti. Então, eu entendo que na hora do maior desafio, durante a trajetória, é que Deus está mais intensificado na nossa vida presente, dando todo o apoio, todo o sustento necessário que a gente precisa para poder se manter firme e aguentar o processo. Sabe o que é interessante, irmã Luzane? É que no hebraico, eu vi isso num canal do YouTube com um cara, Professor, um né? professor que ele era judeu e ele dava aula de hebraico aqui no Brasil. Ele falou que o nome deserto vem do mesmo ramo linguístico de um termo que se fala sobre aproximação com Deus. Deserto é aonde Deus se aproxima do povo. E a Bíblia é bem clara quanto a isso. Jó, ele antes só ouvia falar, mas quando ele atravessou o deserto, ele viu com os próprios olhos, né? A palavra fala sobre isso, né? Que Deus se aproxima do homem quando não há mais nenhuma esperança, quando não há água, quando falta comida, quando o sol é causticante, quando de noite o frio é intenso. Aí é o momento que só Deus pode cuidar do homem, né? E para o homem sobreviver nesse deserto, depois que ele atravessar o deserto, ele vai perceber que só Deus podia ter tirado ele de lá, né? Porque quando a gente imagina assim o deserto, a gente imagina em sol escaldante, né? De dia, calor, à noite, frio. Então, assim, para nós, tudo isso é sofrimento, né? Nós estamos sofrendo com as adversidades que podem ser representadas assim pelo deserto, né? Quando nós falamos em deserto. Só que para Deus, para nós é sofrimento, mas para Deus, Ele está moldando, É né? verdade. O processo para nos amadurecer, É um lugar de aproximação. de aproximação. Porque às vezes, quando tudo tá bem, Maluzane, a gente olha muito para nós mesmos, sabe? A gente acha que nós somos donos dos nossos próprios caminhos. A gente acha que tudo vai resolver segundo as nossas amizades, segundo as nossas redes de contato, segundo aquilo que Deus nos abençoou materialmente, que a gente vai chegar e vai dormir tranquilamente, que os nossos filhos vão estar seguros, que nossos pais, nossas mães, nossas famílias, tudo vai estar seguro até o momento que Deus nos fragiliza. Aí a gente tem que tirar de nós mesmos tudo aquilo que a gente confiava e vai ter que colocar em outro lugar. Depositar, né? É A nossa verdade. confiança inteiramente no Senhor. E nós temos esse outro lugar para depositar nossa confiança, porque quem não tem enlouquece. Isso. Uma pessoa sem Deus, posta no deserto, certamente ela vai morrer de água, de sede e de fome. Você vê, né, que a bênção, ela acompanha a quem tem um chamado e um propósito. Porque se nós formos olhar para José, José era bem sucedido em tudo o que fazia. Em tudo que fazia. E a gente vê a prosperidade na vida de José. A prosperidade.
hoje em dia se fala em prosperidade, né? Se fala em muitas riquezas e abundância, mas prosperidade não tem nada a ver com riqueza, com dinheiro, né? Com dinheiro propriamente, o dinheiro material. Mas prosperidade está alinhado à bênção de Deus na vida. Até porque o dinheiro, ele pode comprar poucas coisas na vida. O dinheiro, ele O não dinheiro é é... muito essencial, né? Para suprir as necessidades. Mas a verdadeira prosperidade é ter a bênção de Deus na vida. É aonde tudo que você for fazer, você ser bem sucedido. Né? Você está debaixo de uma promessa, você está debaixo de uma aliança. Agora, para isso é necessário ter um viver de conformidade com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, né? Com os princípios que a Bíblia nos dá. A obediência, né, faz parte. Abraão aqui, ele obedeceu. Exatamente. E o Senhor enriqueceu muito Abraão, né? O Senhor enriqueceu muito Abraão. E Abraão foi muito próspero pela sua obediência, Sabe, irmã pela Luzane, sua conduta. sim. Sabe, irmã Luzane, quando fala sobre prosperidade, hoje, assim, eu tenho uma visão sobre prosperidade de uma maneira muito diferente, porque eu tenho engajado muito sobre vendas, sobre empreendedorismo, sabe, ultimamente. E ultimamente eu tenho tido muito contato com pessoas que já são muito bem-sucedidas na área do empreendedorismo. Mas uma das coisas que todos eles me falam, assim, de maneira separada, sem combinar, sem nada, é que a amizade, ela vale muito mais que dinheiro. Porque o dinheiro, ele não pode socorrer alguém. O dinheiro, ele não dirige uma ambulância. O dinheiro, ele não... Ele em determinadas coisas, ele é muito importante, né? Porque Sim. tem coisas que realmente você precisa do dinheiro. Sim. Mas um ditado que se diz, né, que é melhor amigo na praça, né, ter amigo na praça do que ter muito dinheiro, né? Porque o dinheiro, ele não pode socorrer. O dinheiro, ele não sacia a sede. O dinheiro, ele não mata a fome. E essa questão que você falou do empreendedorismo é muito interessante, porque na verdade, uma pessoa que ela é um líder, né, que é uma pessoa que está bem sucedida, que ela é um líder, aqui no caso de Abraão, ele é um líder. Um líder, ele sempre está posto para fazer. Um líder, ele nunca só manda fazer, mas ele está disposto a fazer. Jesus, a gente teve uma lição na escola dominical do domingo passado sobre o maior exemplo de humildade, né? Jesus, ele é o maior exemplo de humildade, porque ao lavar os pés dos discípulos, né, ele estava dando uma grande lição ali para eles. Então, assim, um grande líder, ele serve. Exatamente. Né? Ele serve. E ele, o verdadeiro líder, ele não só manda fazer, mas ele incentiva, né, alguém a fazer, alguém a alcançar um objetivo, a alcançar um propósito. E os seus liderados, eles não fazem porque ganham um salário. Eles fazem por amor, né? Por amor, por prazer. Davi mesmo tem uma passagem que é muito interessante, que Davi, ele decide beber da água de Belém. Eu também gosto muito dessa passagem. E quando ele decide que ele tem muita vontade de beber da água de Belém, os filisteus tomaram Belém. Mas 3 dos seus maiores guerreiros arriscaram as suas vidas. Se aqueles 3 homens morressem, todo o exército ia sentir. Eles 3 arriscaram a própria vida para ir pegar uma cumbuca de água para Davi tomar, e voltar, né, para a caverna de Adulão para Davi beber água. Imagina, eles arriscaram a vida por um desejo praticamente fútil de beber a água de outro lugar da cidade onde ele estava. Imagina a liderança que um homem desse exercia dos maiores guerreiros que existiam na época. E não é à toa que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. E Deus também fez na vida de Davi algo espetacular, algo maravilhoso também na vida, né, desse servo de Deus, o rei de Israel. E deu grandes vitórias, grandes batalhas, né?
É com verdade. grandes vitórias e conquistas que levaram a Davi a se tornar um homem segundo o coração de Deus, mesmo diante dos erros e falhas, Sim. né? Quem não erra e não falha, mas aí Que também faz parte do processo, isso né? faz parte do aprendizado, processo, né? né? Faz parte. Ninguém nunca sempre só acerta, né? Exatamente. O importante é que, como Davi, na hora que errar, é reconhecer o erro e se humilhar diante de Deus, porque assim, o governo de Deus, ele tem 4 pilares: justiça, juízo, misericórdia e verdade. Né? E Davi reconhece isso. Exatamente. Né? E Davi reconheceu isso na vida dele e o Senhor fez muitas coisas por amor a Davi. E uma das coisas que eu acho muito interessante que existe na vida de Abraão e também existe na vida de Davi é que onde quer que ele chegasse, ele construía um altar para o Senhor. Sim. E qualquer que fosse a guerra que ele fosse, primeiramente ele perguntava ao Senhor se aquela guerra ele ia vencer ou era para ele guerrear ou não, né? Uma das coisas mais importantes é um líder, um homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, compromissado com a obra de Deus, é perguntar ao Senhor. Exatamente. É perguntar ao Senhor as suas. Se aquela luta é sua, né? Né, o que é, Senhor, que está faltando na minha vida? Né? Onde eu preciso melhorar? Ter Jesus como um verdadeiro amigo, com quem você pode se abrir, com quem você pode desabafar, porque entra no teu quarto, né? Ora em secreto ao teu Pai, porque Ele te honrará publicamente. Exatamente. Então é no secreto, é essa intimidade, né, de chegar para o Senhor. E como nós estamos conversando aqui, ter um diálogo, porque o Espírito Santo, né, ele nos ajuda nas palavras que nós não sabemos, muitas vezes colocar as palavras certas, mas o Espírito Santo é o intérprete. Ele decifra até os nossos gemidos, Isso. né? E ele leva a Deus aquilo que a gente não consegue dizer, né, não consegue se expressar, mas ele leva com gemidos inexprimíveis diante do Senhor. E essa ferramenta, sabe, irmã Luzana, que nós temos, assim, que é a fé, ela realmente torna aquele que busca ao Senhor e aquela que busca ao Senhor seres humanos indestrutíveis. Isso. Indestrutíveis, que nem a morte pode destruir, né? Porque se a morte nos levar, para nós é sinal de vitória. E aqui, né, como está aqui em Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É um firme fundamento das coisas que se esperam. Você não vê, mas está esperando. É um fundamento, é uma firmeza, é profundidade. Quando você cava um alicerce, né? Um alicerce. Então, assim, você precisa de profundidade para que aquele alicerce ele tenha sustentação, tenha firmeza. Você tem um fundamento das coisas que se esperam, né? E é a prova das coisas que não se vê. Você está esperando, como Abraão esperou, mas que não via. Não existe nem possibilidade, né? Não via, naquela realidade. mas alcançou a bênção de Deus na E ela vida dele. chega, as Ela bênçãos chega, do Senhor chegam. ela chega. A Bíblia fala que Deus ele está nas mais densas trevas, nos mais profundos Eu costumo abismos, né? pensar que nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós enfrentamos, são os melhores momentos que Deus vai extrair o melhor de nós. Exatamente. Salomão fala que é melhor estar no velório é por causa disso. Porque às vezes a tribulação, ela pode fazer com que a nossa vida, ela não esteja tão aprazível, mas está forjando ou está colocando um covarde no seu lugar.